Capítulo 16, versículo 7. Aleluia, Jesus. Vamos já ministrar a palavra e daqui a pouquinho nós já estaremos entrando nas águas. Os pastores, Deus abençoe pela presença de todos os pastores, o apoio de todos os pastores, a presença de todos os nossos irmãos, membros, familiares e principalmente, é claro, aqueles que estão aqui prontos para descer as águas batismais, amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Quem trouxe a Bíblia, vai abrir ela no livro de Marcos. Aleluia, Jesus. Livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu faço questão de dizer e avisar que eu vou ler bastante versículos bíblicos. Não agora, mas no decorrer da palavra, amém? No decorrer da pregação, eu vou ler bastante versículos bíblicos, mas não precisa vocês necessariamente abrir, né? Quem quiser acompanhar e ficar abrindo, pode ficar à vontade. Mas hoje nós vamos falar de um assunto pertinente, amém? Nós vamos falar de um assunto pertinente, a qual Deus colocou no meu coração para falar ao coração de todos aqui nesta manhã, amém? Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 16, 7 diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Esse é o texto que nós lemos e é o texto que será pregado. Levanta as mãos, vamos orar. Deus Pai maravilhoso, Pai bendito, Pai de glória, em o nome de Jesus Cristo, Deus de poder e de graça, dai graça, dai sabedoria para nós, Senhor. Dai direção do Teu Espírito Santo e fala aos nossos corações esta manhã. Edifica o Teu povo e confirma a Tua grande vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Pode bater uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Irmãos, escuta, eu estava meditando no dia de ontem, quando preparava a mensagem para o batismo, a respeito de algumas pessoas que me procuraram para conversar. Nós conversamos com todos os irmãos que estavam fazendo ensinamento do batismo ali na sede. E algumas pessoas, né, uma grande quantidade dessas pessoas, me demonstrou um certo receio, que dentro do normal, uma certa preocupação com o fato de cometer algum erro depois do batismo. Pastor, mas será que eu estou pronto mesmo? E se de repente depois do batismo eu errar? E se depois do batismo eu pecar, pastor? E aí nós explicamos, nós falamos que uma coisa é nós sermos pecadores, outra coisa é nós sermos escravos do pecado, né? Uma coisa é nós sermos pecadores e outra coisa é nós vivermos no pecado. Pecador e todos nós somos. A própria Bíblia vai dizer, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque já pecou. Mas é diferente de vivermos como escravos do pecado. Nós estamos aqui na beira da água, vocês estarão hoje se batizando, porque nós cremos que quando aceitaram a Jesus e pela graça, já foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Mas nós continuamos na nossa caminhada como pecadores. Mas como pecadores, nós temos um advogado fiel para nos justificar e nos perdoar. Mas vamos lá, vamos para a mensagem que nós lemos aqui agora. Nós lemos um texto que estava falando sobre Pedro. E Deus colocou em meu coração essa mensagem para nós meditarmos a respeito de Pedro. Quem gosta de ler a Bíblia, aqui a questão de conhecer a Bíblia não está condicionada a novo convertido ou não. Até católico conhece a Bíblia. Conhece ou não conhece? Conhece.
Então, a minha preocupação não é se você não vai conhecer a Bíblia porque você está se batizando agora. Não, independente de se batizar agora ou não, você já poderia conhecer a Bíblia, você pode conhecer a Bíblia e você deve conhecer a Bíblia. Mas eu falo para todos aqui, quando nós falamos de Pedro, Pedro era um dos principais apóstolos de Jesus Cristo. Pedro era um dos apóstolos que mais estava junto ao Senhor, era um dos apóstolos que mais se juntava ao Senhor para coordenar e liderar o grupo. Foi um dos apóstolos que mais esteve junto com Cristo, dizendo: não, eu te amo, Senhor, não, pode contar comigo, Senhor, não, eu vou estar onde você estiver, Senhor, não, eu não vou te negar, não, Senhor, eu te amo, pode contar. Foi ou não foi? Eu vou te defender, Senhor, foi ou não foi? Mas aí agora é onde a gente vai começar a entender alguns erros de Pedro, para que nós não cometamos esses erros depois que nós vamos batizar na nossa caminhada cristã. Nós vamos olhar para Pedro e eu quero que você entenda, algumas pessoas demonstraram preocupação: pastor, e se eu errar depois de me batizar? O que eu quero que você entenda é que Pedro também errou. E não só Pedro, qualquer um de nós estamos sujeitos a errar. Qualquer um de nós estamos sujeitos a pecar também, mesmo depois de batizados. Mas a Bíblia vai dizer que nós temos um justo juiz, um advogado para as nossas causas. E pela sua graça e pela sua misericórdia, nós somos alcançados por Ele, assim como Pedro também foi alcançado. Pedro errou ou não errou? Pedro talvez foi aquele que se posicionou em querer mais apoiar, em querer mais amar Jesus. E a gente vai meditar aqui agora. Escuta, Pedro exerceu uma autoconfiança exagerada. Nós precisamos ser autoconfiantes, precisamos. Mas quando nós confiamos demais em nós mesmos, eu posso, eu consigo, eu faço, a gente esquece da dependência de Deus. Nós temos que ser autoconfiantes, sim, mas não podemos esquecer que somos dependentes do Senhor Jesus. Ei, escuta, Mateus capítulo 26, versículo 35, vai dizer assim, ó: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Pedro falou para ele. Pedro falou para Jesus: mesmo que seja preciso morrer contigo, eu nunca te negarei. Ou seja, você já sabe o que Pedro fez mais para frente? Negou. E não foi uma vez só. Pedro bateu no peito e foi muito autoconfiante. Não, eu não vou te negar, pode ficar tranquilo, mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu não vou negar não. Ele foi confiante demais. Ei, escuta, você é dependente do Senhor, então faça as coisas dentro da tua limitação humana. Aleluia. Pedro, ele errou quando ele se considerou melhor do que os outros. Vamos lá, aonde está? Marcos capítulo 14, versículo 29. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu vou me escandalizar. Não, os outros podem se escandalizar, mas eu não me escandalizo. Não, os outros podem ficar assustados, mas eu não me assusto. Não, os outros podem ficar abismados, mas eu não fico. Eu estou junto contigo, Senhor. Sabe o que é isso? Ele já estava se achando melhor do que os outros, irmãos. Então não seja autoconfiante demais. Não ache que você é melhor do que os outros. Não ache que você é o bonzão ou a bonzona, você acha que é melhor do que os outros. Não, não ache isso. Ei, em nome de Jesus Cristo, sempre com humildade diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Mateus 26, 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonei. Pedro falou. Exagerado como sempre. Ainda que todos vão te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Ai, vamos ver outro erro de Pedro? Vamos ver outro erro de Pedro? Pedro era aquele apóstolo que cortava a orelha. Pedro era aquele apóstolo que sabia usar bem a espada. Pedro era aquele apóstolo que era metido a bonzão, que ele era melhor, mas não foi capaz de orar e vigiar nem por uma hora. Eita! Mateus capítulo 26. Então voltou a seus discípulos e o encontrou dormindo.
Jesus voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. E ele disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? E veja que a palavra vai dizer assim, ó. Perguntou ele a Pedro. Pedro, o senhor está prestando bem atenção, né, pastor Pedro? Eu não estou falando do senhor não, tá? Eu não estou falando do Pedro Augusto. Mas a palavra serve para o Pedro Augusto ou não serve? Serve. A palavra serve para o Ivanir ou não serve? O Ivanir arrumou até uma sombrinha, Natanael segurando para ele, olha ali. Que maravilha! A palavra serve para todos nós, pastor Pedro, glória a Deus. Pedro se achava bonzão, mas não conseguiu nem vigiar e orar por uma hora. Sabe o que Jesus precisava que eles fizessem? Que eles estivessem em vigilância. Eu sou obrigado a falar, irmão. Eu falo isso nas minhas pregações na igreja, eu vou falar aqui de novo. Tem gente que é de muita oração, mas não vigia nada. Tem gente que adora orar, glória a Deus por isso. Bato palma e te dou parabéns. Mas não adianta só oração se não tiver vigilância. Pedro deixou a desejar porque ele também não conseguiu vigiar. Aleluia! Opa! Tem uma coisa aqui que Pedro mostra pra gente que foi motivo porque ele errou e vai servir para quem está na fila do batismo e para muita gente que está escutando aqui agora. Pedro perdeu o controle emocional facilmente. Pedro perdeu o controle facinho, como é que é? Eu já puxo a espada aqui agora. João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Sabe o que é isso? Tem gente que já quer resolver tudo na espada. É ou não é? Tem gente que já quer resolver tudo na espada. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que dizia assim: na época da Bíblia, Davi resolvia na pedrada, Pedro resolvia com a espada, e agora que chegou a minha vez eu tenho que perdoar? Que isso? Tem que perdoar mesmo. Tem que perdoar. É claro que o vídeo é uma brincadeira, né? É claro que o vídeo é uma brincadeira, mas é justamente o que muita gente pensa. Não, eu também posso resolver na pedrada, eu também posso resolver no braço, eu também posso resolver na espada. Eu sou batizado, mas o meu braço não é. Então fiquem atentos aí, pastores. Vamos ver se é da nossa igreja, os primeiros órgãos a mergulhar as pernas e os braços. Mergulha bem. Para converter os braços de todo mundo. Aí tem que avisar lá. Por que tem que mergulhar tudo? Para converter os braços, para converter a língua. Tem que converter as orelhas também, os ouvidos. Tem ou não tem? Tem. Os ouvidos são a janela da alma. Uma é para você não ficar dando ouvido a murmuradores que querem fazer você desfalecer na fé. Sabe o que aconteceu quando Pedro fez isso? Você consegue filmar aqui? Falta de domínio próprio. Tem que segurar? Segurar assim do jeito que glórias a Deus. Aqui. Nós precisamos entender. É por isso que como pecadores, todos nós somos. E muitas das vezes a ira quer tomar o nosso coração. Quer ou não quer? Agora eu não estou perguntando para vocês que estão na fila. Agora eu estou perguntando para quem já é batizado. A ira às vezes quer tomar o nosso coração. Quer ou não quer? Quer ou não quer? A ira às vezes quer tomar o nosso coração. Quer ou não quer, pastor Pedro? E aí às vezes dá vontade de dar cascudo nos outros. Dá vontade ou não dá? Dá. Mas essa vontade é passageira, porque quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro, a palavra diz assim, ó: não deixa o sol se pôr sem antes pedir a perdão, sem antes perdoar. Então domínio próprio é importante. Agora eu vou te falar outra coisa. Em Mateus capítulo 26, versículo 58 diz assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote. Feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha.
E aí vai dizer que Pedro, na hora que Jesus estava sendo aprisionado, ele estava acompanhando Jesus de longe. Sabe o que é isso? Tem gente que, na verdade, nas horas que mais precisa mostrar sua fidelidade com Deus, ele quer acompanhar Jesus de longe. Irmão, dentro da igreja você tá belo e formoso, com a saia lá no chão, cabelinho comprido, os irmãos ataviados com a Bíblia debaixo do braço. Dentro da igreja todo mundo quer ser crente, mas não deve lá fora acompanhar Jesus de longe. Lá no teu trabalho Jesus tem que ser de perto. Lá no teu trabalho você tem que mostrar que você é crente. Lá na faculdade você tem que mostrar que você é crente. Glória a Deus. Onde é que já se viu isso? Eu não quero perder Jesus de vista, mas quando é preciso admitir que é servo de Deus e mostrar que é cristão, ele fica de longe. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz e renunciar a nós mesmos. Quando nós aceitamos a Jesus, não vivemos mais nós, mas Cristo. Mas Cristo. Glória a Deus. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo acedido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. Escuta, presta atenção nisso aqui. Quando Jesus estava sendo levado prisioneiro, além de olhar Jesus de longe, Pedro, ele se esquivou de Jesus. Ele olhou Jesus de longe. E como se não bastasse, ele aproveitou que todos aqueles que estavam querendo se levantar contra Jesus, naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, era uma noite fria. Quando ele viu que eles acenderam uma fogueira e se assentaram em volta da fogueira, a Bíblia está dizendo o texto que nós vemos aqui agora: e assentou-se Pedro entre eles. Sabe o que Pedro fez? Pedro era apóstolo. Pedro, além de se esquivar de Jesus, ele se assentou no meio dele. A Bíblia vai dizer: não se assente na roda dos escarnecedores. É lá na roda da piada suja que é para você se afastar. Ah, pastor, então eu não posso ir no aniversário? Pode ir no aniversário, mas se tem rodinha de gente bebendo lá, não é o teu lugar. Pastor, eu posso participar da confraternização? Pode, mas se tem rodinha de gente falando lá mentirada, boca suja, palavrão, lá não é o teu lugar. Ah, mas peraí, as rodinhas só no aniversário? As rodinhas só na confraternização lá do trabalho? Ou dentro da igreja também tem rodinha? Ai, meu Deus! Oxa, meu Senhor! Tem rodinha e tem rodão, como diz o Cremilson aqui, ó. Dentro da igreja também tem ou não tem? Mas não se assente nessa roda. Não se assente nessa roda. Saia da roda dos escarnecedores. Pode ter certeza que se tiver essa roda dos escarnecedores, eles estão falando mal de alguém. Eles estão colocando alguém na roda. Tem o nome de alguém lá e o Senhor não se agrada, Jesus não está lá. Então sai dessa roda. Sai dessa roda. Glória a Jesus, aleluia. Agora presta atenção que eu vou ler aqui para vocês. Mateus 26, 69 ao 75. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. O primeiro texto que eu li estava dizendo que Jesus, se for preciso morrer, eu vou morrer contigo e não vou te negar, Pedro falou. Agora a mulher diz: tu estava com Jesus o Galileu. Aí ele diz, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Ô Pedro,
Ô Pedro, que isso, Pedro? Ô Pedro! Que isso, Pedro? Traindo Jesus na cara dura, Pedro! E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou. Você está lembrado do que eu falei no começo? O medo de todo mundo que vai se batizar, a preocupação de todo mundo que vai se batizar é aquela: meu Deus, quando eu sair da água eu não vou poder errar mais, eu não posso errar mais, eu não posso pecar mais, eu não posso escorregar mais. Irmão, em nome de Jesus Cristo, você não pode voltar a ser escravo do pecado. Você não pode voltar a ser escravo do pecado. Mas quando ele lembra das palavras de Jesus Cristo, ele chora amargamente, arrependido. E aí nós começamos a falar da restauração de Pedro. Sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus, quando ele falou aquilo, o Senhor Jesus olhou para Pedro. Jesus não precisa te falar nada, mas ele está te acompanhando com os olhos. Jesus pode até não falar nada, de repente não usou o vaso, de repente ninguém me entregou a revelação, de repente não usou ninguém para poder dizer que eu estava errado ou que não estava, mas fique sabendo, ele está te acompanhando com os olhos. Quando Pedro chora amargamente, Jesus Cristo acompanha ali o choro de Pedro. Nós lemos o texto de Marcos 16:7, quando eles estavam voltando para a Galileia. A Galileia foi exatamente o lugar da onde Pedro saiu. Quando Jesus Cristo foi então crucificado, ele disse aos discípulos e disse a Pedro que vai adiante de vós a Galileia. Sabe por quê? Porque verdadeiramente quando Pedro errou, Jesus Cristo manda Pedro para a Galileia para restaurar a sua história, para fazer de Pedro um novo homem, para fazer de Pedro, dar a Pedro uma nova chance. Por quê? Porque a graça redentora do Senhor está disposta a perdoar os nossos pecados para nos levantar novamente na sua presença. Aleluia, Jesus! Agora presta atenção para me encerrar. Em João 21, 15 e 17, Jesus pergunta, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: